Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de filosofia, essa matéria maravilhosa que nós temos, né? E hoje nós daremos continuidade aos conteúdos do segundo ano, né? Estamos trabalhando ética e vamos continuar aí nossos estudos vendo a ética na modernidade, tá? Mas antes da gente começar a nossa aula hoje, só lembrando, né? Não esqueça de pegar seu caderno, realizar suas anotações no seu caderno, no seu material. Não esqueça de anotar as dúvidas, levar para os seus professores, tá? Tanto lá pelo Classroom. Se você não está conseguindo acessar o Classroom, está acompanhando as aulas só pela TV, não esqueça de ir até a escola, marcar um horário com a escola para retirar os trabalhos para você realizar, tá? E também para entregar os trabalhos, perfeito? Então, vamos nessa aí, galera. A aula de hoje sobre David Hume, tá? O pensador escocês aí, né? O David Hume, né? Aula sobre os princípios da moral em David Hume, né? Os princípios da moralidade do David Hume. Tá, professor, mas a gente estudou lá no começo já o que é moral, o senhor já revisou no final lá no começo do segundo trimestre aí a moral, lei e tudo mais. Sim, fizemos isso, só que o Hume ele dá uns princípios para a moral um pouquinho diferente do que a gente viu até agora, tá? Então por isso é bem interessante a ética dele, tá? Além do que, esse filósofo vai ser, né, fundamental para a gente entender um filósofo que vai vir depois dele, que vai ser o Kant, tá? E a ética kantiana é uma ética que até hoje, né, é uma das mais importantes, né, a base do direito moderno praticamente, né? Então vai ser bem importante entender o Kant e para entender o Kant precisamos entender também o Hume, perfeito? Então, objetivos da nossa aula hoje aqui, galera. Primeiro objetivo, revisar o empirismo do David Hume, né? Vocês trabalharam eles lá no primeiro ano, na teoria do conhecimento, né? O empirismo, tá? A gente vai revisar um pouquinho disso aí. Depois, definir a importância ética das paixões para o Hume, né? Qual é a importância ética da paixão para o Hume, tá? E por último, especificar o senso moral utilitarista. Então, conceitos importantes do Hume, tanto o senso moral quanto o utilitarismo dele, tá? A gente vai especificar isso um pouco melhor, perfeito? Para começar a nossa aula, vamos retomar um pouquinho o que a gente falou anteriormente, né? Na nossa outra aula, nosso outro encontro sobre a ética humanista, sobre o humanismo, né, que ocorreu na passagem, né, da Idade Média para a Idade Moderna, perfeito? Então, para, né, revisar esse conceito aí, uma questãozinha já para iniciarmos a aula, tá? Quais as características do pensamento humanista que proporcionou a passagem do pensamento medieval para o pensamento moderno, né? Quais características está presente no humanismo que vai levar a uma mudança de pensamento do medieval para a modernidade, tá? Conseguem apontar isso aí? Volta lá nas suas anotações, dá uma refletida, anota aí uma resposta, depois volta aqui.
Voltando então, pessoal, conseguiu lembrar um pouquinho do que a gente viu sobre a ética no humanismo, né? Ela tem algumas características principais, vamos lembrar delas aí. Primeira característica que a gente pode apontar é o antropocentrismo, palavrinha-chave da modernidade, né? O ser humano como centro do conhecimento, perfeito? Então, um engrandecimento do ser humano e valorização do conhecimento humano, obviamente, né? Segundo ponto, né, crítica à Idade Média e ao pensamento medieval. E qual era o pensamento medieval que vigorava ali no final da Idade Média? A escolástica, né? E o aristotelismo escolástico, né? Na figura do Tomás de Aquino, uma filosofia que era pautada nas autoridades, né? Nos princípios de autoridade da igreja, né? Então, para você construir uma filosofia, ela tinha que estar de acordo com as verdades do que os outros já disseram, né? Os modernos, né? E os humanistas vão criticar isso daí, perfeito? Então, nós temos a retomada também, né, a renascença, né, do pensamento clássico, né, greco-romano, né, a filosofia lá da Grécia Antiga, né, uma valorização dela também. E a ética, né, no campo da ética, a gente vai ter uma concentração da autonomia do ser humano, né, o ser humano se dando as próprias leis, se dando as próprias normas aí, tá? Então, essas características que a gente poderia ter. E na sequência aí nós temos, né, o nosso autor de hoje, tá? Que é o David Hume, né? David Hume já está um pouquinho para frente aqui do que a gente viu do humanismo, né? Quanto Erasmo de Roterdã, filósofo que a gente estudou na aula passada, estava ali entre o século XVI e XVII, o Hume já está aqui no século XVIII, tá? Então, o Hume, filósofo escocês, nascido lá na capital, né, em Edimburgo, na Escócia, e ele é um pensador empirista, palavrinha-chave aí, empirismo, tá? Lembra dessa palavrinha, qual o significado, né? Essa palavra é bem importante para a filosofia, né? Os empiristas são aqueles filósofos que defendem que o conhecimento vem por meio da experiência. A experiência é algo fundamental para se ter o conhecimento, tá? E no Hume, eu trouxe aqui uma citação dele que vai esboçar justamente essa ideia, tá? Então, ele diz o seguinte: o costume, o hábito é, pois, o grande guia da vida humana. É o único princípio que torna útil a nossa experiência e nos faz esperar no futuro uma série de eventos semelhantes àqueles que apareceram no passado. Ou seja, temos algumas palavrinhas-chave da filosofia do Hume e do empirismo do Hume aqui. Primeiro, né, de cara ali, o costume e o hábito, tá? Ou seja, o cotidiano, tá? Ele diz o quê? Que o cotidiano, ele é o grande guia da vida humana. Por quê? Porque através da experiência, ele é o que torna útil a nossa experiência, tá? Então você tem uma experiência com o mundo, ou seja, você vive um cotidiano e a partir disso você, né, guarda na memória algumas coisas que você vivenciou e você espera que no futuro aconteça coisas que já aconteceram no passado. Então ele diz que o conhecimento se funda nessa experiência aí. Tá? Esse vai ser bem importante para entender o que ele vai fazer sobre a ética também. Tá? Então, para fechar essa parte do empirismo do Hume, revisar também, né, esse conceito aí, temos aqui, né, um exercício sobre o empirismo de complete. Tá? Temos aqui um parágrafo, uma explicação do que é o empirismo, só que está faltando algumas palavras aqui. Tá? Então, por gentileza, leia aí, né? Vou deixar um tempinho para você pensar, responder aqui, né? Leia o parágrafo e responda, complete as lacunas com as palavras, né, que fazem parte da definição de empirismo, tá? Pode pesquisar, se quiser, tiver acesso à internet ali, não tem problema. O objetivo é você responder isso aqui sim, beleza? Então pensa aí, depois a gente volta.
Estamos de volta então, galera. Será que você completou adequadamente ali? Será que vai bater a resposta que eu vou colocar com as definições que você colocou? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O empirismo afirma que há... Já vamos responder tudo ali, ó. O empirismo afirma que há experiência, né? A experiência é um fator determinante na obtenção do conhecimento. Para você alcançar o conhecimento, né, um determinante, algo que determina que você alcançou esse conhecimento, é justamente você ter a experiência, tá? Algo experimental ali, que você vivenciou, viveu, né? Pois nada chega à nossa mente, ou você poderia colocar também o intelecto, né, ou mesmo a razão, tá? Sem antes ter passado pelos nossos sentidos, né? Pelos órgãos dos sentidos. Tem que lembrar lá do John Locke, o filósofo do primeiro ano, vocês estudaram no empirismo, né? Que ele dizia que a mente humana, no momento que a gente nasce, ela é como se fosse uma folha de papel em branco, não tem nada escrito ali. E é a partir do momento que nós temos experiência com o mundo que essa folha vai sendo preenchida com conhecimento, né? Esse é o argumento dos empiristas, né? Um argumento, né? Outro argumento que eles utilizavam para defender essa visão é, por exemplo, as cores, né? Você, né, para conhecer uma cor, você precisa o quê? Enxergar, ver essa cor. Ele dizia o seguinte: pense aí numa cor que você nunca viu, né, que você nunca tenha visto, né? Eu falei isso numa aula uma vez, a menina levantou a mão, falou: professor, eu consigo? Eu falei: maravilha, refutamos, né, o empirismo, diga lá. Professor, eu consigo pensar em um verde meio arroxado? Eu falei: ué, mas para você pensar nessa cor, você já viu o roxo e já viu o verde. Então, de qualquer forma, é uma ideia que se fundou na experiência, né? Então, esse é o argumento dos empiristas, tá? No David Hume, ele vai explicar o empirismo da seguinte forma: através das impressões e ideias. Impressões faz referência, né, a imprimir, né, aquilo que é impresso mesmo, tá? Ou seja, você tem a experiência com algo e aquilo fica meio que carimbado na sua mente, fica, né, impresso ali na sua mente, né? Nessa folha de papel em branco que a gente falou, né, que estava em branco, ela vai ser imprimida ali, né, vai ser impresso ali o conhecimento. Referem-se aos dados fornecidos pelos sentidos, né? Ou seja, tudo aquilo que os seus órgãos, os 5 sentidos, percebem no mundo e te mostram, né? O tato, o olfato, o paladar, aquilo que você escuta e aquilo que você vê, tá? Então, as impressões visuais, auditivas, táteis, etc, tá? Agora, nós pensamos em coisas e chegamos a conhecimentos que nós não temos uma experiência direta. E como que os empiristas explicam isso? O Hume explica isso com as ideias, o conceito de ideias, tá? Ideias referem-se a representações mentais, tá? Através da memória e da imaginação, derivadas das impressões, tá? O conceito que ele trabalha é mais ou menos o seguinte: nós temos, né, as impressões pela experiência, só que a partir disso, isso fica guardado na nossa memória e com a nossa imaginação a gente consegue misturar essas coisas para formar novas coisas. Então, novas ideias ele coloca. Você já vai entender isso aqui certinho. O Hume vai dizer o seguinte, tá? Tá aqui o Hume e o Hume vai dizer o seguinte, né? Esse é o exemplo do Hume, tá? Eu já vi pela experiência uma barra de ouro, né? O Hume, quem dera, né? O Hume lá, né? Já vi pela experiência uma barra de ouro. Então, se eu vi pela experiência, né? Peguei nela, eu guardei, ficou impresso na minha mente o que é uma barra de ouro. O Hume também disse que ele também viu uma montanha, né? Já subiu, já escalou, já enxergou de longe lá um vale com uma montanha, então já ficou impresso ali também a montanha na mente dele. Agora, né, através da memória e da imaginação, ele consegue formar uma ideia, uma nova ideia, tá? Juntando o ouro com a montanha, como no caso ali, o exemplo que ele dá, eu imaginar uma montanha dourada. Eu não preciso ver, não preciso, né, ter a experiência com isso para ter esse conhecimento, né? Eu apenas junto a informação do dourado, do ouro, com a informação da montanha, junto esses dois para pensar numa montanha dourada, tá? Então assim se formaria o conhecimento, tá, para os empiristas aí. Tá? Então outro ponto importante da filosofia do Hume, tá, é uma crítica que ele realiza ao raciocínio indutivo. Tá? Lembra disso que é indução? Quando você é induzido a um conhecimento, tá? O Hume diz o seguinte, ó: a indução vai ser o seguinte, por definição né? Partindo de percepções repetidas que nos chegam pela experiência sensorial, saltamos para uma conclusão geral, da qual não temos experiência sensorial. Eu falo: professor, não entendi nada. Calma aí, cara. É o seguinte, ele vai dizer que cotidianamente, pelo costume, pelo hábito, lembra que a gente falou agora há pouco, nós vivenciamos algumas coisas.
E por nós vivenciarmos isso todo dia, a gente acredita, a gente tem certeza de que amanhã também vai acontecer, na próxima vez também vai acontecer. O que o Hume está dizendo é que não tem nenhum fator lógico que prove com 100% de certeza que uma coisa que aconteceu até hoje vai acontecer amanhã também. Tá? Um exemplo bem simples que o próprio Hume fornece para a gente é o nascer do sol. Né? Amanhã o sol vai nascer? Você chegar, entrar, sair na rua aí, perguntar para alguém, para o vizinho, às vezes, mandar uma mensagem para alguém, amanhã o sol vai nascer? Você vai falar, Curitiba, cara, vai ter nuvem aí, vai fazer 4 estações no mesmo dia, Se tiver em Curitiba vai ser isso, Nos outros estados, nas outras cidades pode ser que não seja, O Hume, vai dizer o seguinte, a gente tem a impressão de que por até hoje, todos os dias o sol nascer, cotidianamente, a gente tem certeza, não, amanhã ele vai nascer, mas tem certeza? Tem 100% de certeza que ele vai nascer? Isso é apenas uma probabilidade. Há algum 0,00% aí de que o Sol não nasça, de que aconteça alguma coisa e o Sol não nasça. Então, o Hume está dizendo que a gente não pode confiar totalmente na nossa experiência, tá? Que nós temos cotidianamente, apesar do nosso conhecimento ser fundado nela. Tá? Então, para fechar essa questão, do ponto de vista de um empirista, do ponto de vista do Hume, por exemplo, não existem ideias inatas. Ideias inatas são ideias que nós já nascemos com elas. Não existem ideias abstratas, aquilo que não é real, que não está na realidade. Não existem ideias a posteriori é o que não está na experiência, é o depois da experiência, depois que você tem experiência. E letra D, não existem ideias formadas pela experiência. Segundo o empirista, o que não existe aí? Dê uma pensada rapidinho, depois volta para responder.
Estamos de volta, então, pessoal, sobre o empirismo, né? E dentro desse exercício aqui, do ponto de vista de um empirista, o que não existe, né? Não existe, segundo os empiristas, e conforme a gente havia falado anteriormente, ideias inatas, né? Se nós nascemos com a mente como se fosse uma folha de papel em branco, tá? É meio que o HD do nosso sistema veio zerado, a memória veio zerada, tá? Então nós não nascemos com nenhuma ideia, tá? E os empiristas vão defender justamente isso. Se todo conhecimento é formado pela experiência, não tem como você já nascer com conhecimento se você, né, antes de nascer, não teve nenhuma experiência. Tá? Então, não existem ideias inatas para eles, perfeito? Seguindo aí, agora a relação entre esse empirismo do Hume com a ética e com o princípio da moral, tá? O Hume vai dizer o seguinte, tá? A tradição filosófica, ou seja, os filósofos, né, que nós estudamos até aqui, tá? Eles dão uma primazia, ou seja, eles valorizam, tá, a razão sobre as emoções. Foi isso que a gente viu lá no Platão, quando Platão diz que quando você tenta satisfazer, ou você busca a felicidade, né, satisfazendo os prazeres do corpo, você está fadado ao fracasso, né, porque os desejos do corpo nunca vão ser saciados. Hoje você faz um banquete gigantesco, amanhã está com fome de volta, né? Hoje você dorme o dia inteiro, amanhã está cansado de volta. Então, você nunca vai ter a felicidade por aí. O que o Platão diz? Para você buscar uma felicidade pela razão, na busca do conhecimento. Ou seja, a valorização da razão em detrimento das emoções. Que nós temos no Agostinho ou no Aristóteles a mesma coisa, um controle racional sobre as paixões e as emoções do corpo, tá? Foi isso que a tradição filosófica defendeu. O Hume vai propor uma ética que, isso é bem legal, ele não vai estar mais fundada na razão, mas uma ética que vai estar fundada justamente nas paixões e nas emoções. Isso, né, que a filosofia até então dizia que você tinha que controlar e o bem agir, a virtude, o melhor comportamento que você pode ter é justamente controlando as suas emoções, Hume vai dizer, não, cara, pelo contrário. A ética, a moral, né, o princípio da moral surge das emoções. Por quê? Porque isso são, né, justamente experiências que o corpo vivencia. Tá? Então, se ele é um empirista, ele vai justamente dizer que o princípio da moral também vem pela uma experiência que vem da paixão, da vontade do corpo. Tá? Então, a moral, portanto, se funda nos sentimentos humanos e não na razão humana. Isso é bem legal a gente explicar um pouquinho melhor aí, tá? Então, as paixões e a vontade do Hume, tá? O Hume vai partir da seguinte lógica, então. São frutos da natureza humana e independentes da razão. O que isso significa, né? Fruto da natureza humana. Significa que se é ser humano, vai ter paixão, vai ter vontade, né? Não tem como você, né, existir enquanto ser humano sem ter isso, porque isso é natural em você. Tá? E outro ponto, elas são independentes da razão, ou seja, né, a paixão e a vontade operam, né, sem depender da racionalidade. Tá? Outro ponto aqui, as paixões são o motor de nossas ações, elas que movem as nossas ações. Tá? Inclusive, Hume vai defender essa ética que vai ser determinista. A gente falou do livre-arbítrio lá no Santo Agostinho, na questão da escolha e tudo mais. O Hume ele vai ser um filósofo determinista, porque ele vai dizer o seguinte: aos olhos, né, de quem está enxergando a sua ação, né, da imagem externa do que você age, ou seja, aos olhos dos outros, você pode até parecer ser, né, livre, escolher, mas internamente as suas paixões, as suas vivências que você teve no passado moldaram a sua moral e já tem meio que um determinismo, elas vão, portanto, determinar a maneira de você agir. Tá? Então seria essa a ideia, por isso que a moral se funda nas paixões. Tá? E os seres humanos possuem as mesmas paixões. Tá? Você pode dizer, né, se professor, a moral se funda na paixão, na emoção. E a emoção é igual em todo ser humano, por que todo mundo não age igual? Né? Já que todo mundo tem paixão e a paixão é determinista, né, e molda o agir do ser humano, porque todo mundo não age igual. O Hume vai dizer que cada um teve uma experiência diferente ao longo de sua vida.
Por ter uma experiência diferente ao longo da sua vida, cada um vai ter intensidades de paixões diferentes, tá? É por isso a diferença no comportamento, na opinião, enfim. Outro ponto aqui, a moralidade, portanto, né? A moralidade é mais propriamente sentida do que julgada. A moral é mais sentida do que, né, você julgar algo, né? Para o Hillman é mais uma coisa provinda das emoções, tá? Então, o senso moral em Hillman é o seguinte: os seres humanos se comportam com base no sentimento provindo de uma experiência passada, tá? Você hoje gostar ou não gostar de um alimento é fruto das experiências que você teve ao comer determinado alimento anteriormente, das outras vezes, tá? Então, o seu comportamento hoje é determinado pelo que você vivenciou antes, tá? E as emoções que você sentiu quando você viveu essas experiências. Basicamente assim, ó. Temos ali o ser humaninho, né? E o ser humaninho recebe impressões do mundo, tem experiências com o mundo. A partir dessas experiências, ele vai, né? Essas experiências vão agradar ou desagradar. Se é algo agradável, o Hillman vai dizer, a pessoa considera virtuoso, né? Bom para ela. Se é desagradável, ela considera vicioso, ou seja, é um mal para ela. Então vamos supor que você, né, experimente um dia ali um chá de boldo. Chá de boldo, né? Um chá que tem um gostinho um pouquinho, né? Não muito apetitoso ao nosso paladar, tá? Então, pela impressão, você é levado a não gostar, a achar boldo uma coisa viciosa, tá? Então, a partir disso, você teve uma impressão, experimentou o chá, não gostou, desagradou o paladar, a sua ação agora vai ser promovida por, não, chá de boldo não, obrigado, passo, não quero mais, né? Você vai dizer, professor, tá, e é isso? É tudo determinado? E a razão? Cabe o que a razão, então? Nada? Não, também não é assim, tá? Hillman vai dizer que a razão, o máximo que ela pode fazer, não é fundar a moral, mas é dar alguns encaminhamentos. Nesse exemplo do chá de boldo que eu estou dando, né? Você, né, tá, vamos supor que você está lá passando mal, está com dor de barriga. Chá de boldo é bom para isso, né? Então, ela está lá com dor de barriga, está tendo, portanto, uma dor, uma experiência que é uma dor, né? E daí te oferece o chá de boldo para você melhorar. Você, a princípio, não quer tomar aquilo, né? Porque você já teve experiência com o chá, já viu que não é bom. Só que o Hillman vai dizer que a razão, o máximo que ela pode fazer é te indicar, ó, você não quer tomar o chá porque é ruim, mas você está sentindo uma dor que é pior do que tomar o chá. Então vamos escolher dos males o menor para resolver esse problema. É isso que a razão pode fazer. Mas percebe que quem, né, vai dar o impulso da sua ação ainda é uma vontade, ainda é um desejo. O desejo de sarar a dor de barriga, por exemplo, tá? Ficou claro esse exemplo aí? Então, essa questão do Hillman, né? E outro ponto aí é a questão da utilidade. Ele diz o seguinte, ó. Desse modo, se a utilidade é uma fonte do sentimento moral e se não consideramos sempre essa utilidade em relação ao eu singular, ou seja, não só o que é útil para mim, né? Segue-se então que tudo que contribui para a felicidade da sociedade agracia diretamente nossa aprovação e nossa boa vontade, né? Eis um princípio que, em boa medida, explica a origem da moralidade. Ou seja, para o Hillman, a moral é o que é útil, útil é o que agrada. Tá? Esse é o princípio do Hillman e que vai dar impulso a uns pensadores britânicos, né? Que vai ser os utilitaristas, né? Talvez você já tenha ouvido falar do Stuart Mill, por exemplo, né? Um filósofo utilitarista, e o utilitarismo diz o seguinte: o que é uma ação moral? Uma ação moral é uma ação que traz a felicidade, ou seja, que agrada o maior número de pessoas. E essa ideia é inspirada no Hillman, né? De novo, a moral se funda no que é útil. Útil é o que agrada, tá? É essa a ideia da ética do Hillman. Para fechar a nossa aula de hoje, uma questão aí também sobre o David Hillman, claro, né? Quando declaramos que uma ação ou caráter são viciosos, ou seja, causam dano, né? Tudo o que queremos dizer é que, dada a constituição da nossa natureza, experimentamos uma sensação ou sentimento de censura quando os contemplamos, ou seja, quando nós dizemos que algo é vicioso, é danoso, é porque a nossa experiência com aquilo não foi agradável, tá? De acordo com esse fragmento do filósofo David Hillman, qual é o fundamento da moral, né? Embasado nessa citação do Hillman, qual seria o fundamento da moral para David Hillman? Dá uma pensada aí, reflete, depois volta aí para corrigir.
Estamos de volta, galera. Então vamos corrigir esse nosso exercício que nós tínhamos aqui a partir da filosofia do David Hume, né? Qual seria, né, é o fundamento da moral dentro do pensamento do Hume, tá? Claro que você poderia colocar, né, uma resposta com várias, né, possibilidades ali, né, de apontamentos, enfim, argumentos, né? Só que o que a gente poderia colocar, né, um dos que poderia ser feito e o que eu coloquei aqui foi esse aqui, ó. Resposta possível aí, o filósofo defende que é quando nos voltamos para os próprios sentimentos que conseguimos aprovar ou desaprovar uma ação. É, portanto, nos sentimentos que se funda a moral na teoria de Hume e não na razão. Enquanto os outros filósofos que nós estudamos até agora, né, eles estão pensando de uma maneira racional, né, de A mais B, uma maneira lógica de você dizer que algo é certo ou é errado, Hume vai dizer, não, cara, é só você partir do sentimento da pessoa. Né? A sensação dela ao realizar aquilo, né? Esse vai ser o fundamento da moral para ele, perfeito? Então, fechamos nossa aula de hoje, né? Nós vimos aí o empirismo, que é justamente a tendência da filosofia que valoriza a experiência, né? Todo conhecimento se funda na experiência, tá? Em David Hume nós temos uma ética que, ao contrário dos filósofos que estudamos até então, é uma ética baseada nas paixões, nas emoções e nos sentimentos dos seres humanos, e a utilidade como fonte do sentimento moral, tá? Aquilo que é útil é aquilo que agrada, né? A utilidade tem relação com o agrado em Hume também, perfeito? Então, finalizamos nossa aula de hoje. No nosso próximo encontro trabalhamos o Kant, como eu falei, né, que é um grande filósofo ali, e entender essa ética do Hume é fundamental para depois a gente entender o pensamento do Kant também. Então, muito obrigado por terem acompanhado a aula até aqui e fiquem bem.